Sabe aquela sensação de que é o dinheiro que controla a nossa vida e não o contrário? Pois é. Mas e se a chave para virar esse jogo estiver justamente em entender quais são as piores compras, aquelas que nos deixam presos? É isso que a gente vai descobrir hoje. Como finalmente tomar as rédeas da nossa vida financeira. Bom, nosso caminho hoje está bem claro. A gente começa se perguntando quem está no controle do dinheiro, depois vamos descobrir a única regra da riqueza, cair na armadilha do status, identificar o ralo de dinheiro do fim de semana e a âncora financeira definitiva. E para fechar, vamos falar sobre escolher o seu futuro. Vamos lá! Então vamos começar com a primeira sessão. Você controla seu dinheiro? Parece simples, né? Mas essa é a questão fundamental. Cada real que sai do bolso é uma decisão. E essa decisão ou nos deixa mais perto da liberdade ou nos prende ainda mais. É exatamente sobre isso que a gente precisa conversar. E falando em controle, isso nos leva direto para a seção 2. A única regra da riqueza. Existe um conceito, sabe? Um conceito básico, mas que separa quem de fato constrói patrimônio de quem só, gasta. Entender essa diferença é o que vira o jogo de verdade. E a regra é essa aqui, ó. A diferença crucial entre ativos e passivos. É bem simples, na verdade. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Pensa aí, um investimento que rende, um negócio. Já os passivos, esses fazem o contrário. Eles tiram dinheiro. É um fluxo de mão única, sabe? O dinheiro só sai, vai embora. Ok? Com essa ideia de ativo e passivo na cabeça, cada compra vira uma escolha consciente. É quase como uma encruzilhada. Cada decisão financeira nos leva para um de dois caminhos. A pergunta é, o que estamos comprando? Algo que nos deixa mais pobres ou algo que, lá na frente, pode nos enriquecer? Agora a gente entra na seção 3, a armadilha do status. Essa é clássica. É aquele momento em que o desejo de parecer rico acaba nos tornando ironicamente mais pobres, sabe? É sobre comprar coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, só para impressionar os outros. E aqui temos dois exemplos que todo mundo conhece, né? Primeiro, aquela ânsia de trocar de celular todo ano só para ter o último modelo. E segundo, o guarda-roupa lotado de roupas de grife super caras. São duas coisas que, no fundo, só drenam o nosso dinheiro sem adicionar nenhum valor de verdade na nossa vida. E para ilustrar isso, a fonte que a gente usou para essa análise traz uma história que parece bizarra, mas é super real. A história de um conhecido que ganhava um salário mínimo e pegou um empréstimo para comprar o último iPhone. Pensa bem, a pessoa não tinha o dinheiro, não precisava do aparelho, mas a pressão do status foi mais forte. E essa citação aqui, olha, ela resume perfeitamente esse paradoxo. Usar o consumo para se sentir rico é exatamente o que torna alguém mais pobre. É uma lógica que não fecha, né? É trocar a riqueza de verdade pela aparência de riqueza. Uma ilusão que custa caro. Certo, mas então, como é que se quebra esse ciclo? Bom, existe uma ferramenta bem simples, o teste das 3 perguntas. Antes de passar o cartão, a gente para e se pergunta. Primeiro, eu quero mesmo isso ou é só para mostrar para os outros? Segundo, eu posso pagar, de verdade, sem me afundar em dívida? E a mais matadora de todas, eu realmente preciso disso agora? Chegamos na quarta sessão, o ralo de dinheiro do fim de semana. Essa armadilha é um pouco mais sutil, sabe? É aquele dinheiro que, misteriosamente, desaparece entre a sexta-feira à noite e o domingo. A gente gasta para aproveitar a vida, mas, muitas vezes, acaba comprometendo a vida inteira. Para a gente sentir o peso disso, vamos fazer uma conta rápida. Pensa numa pessoa que ganha R$ 2.000 por mês. Se ela gasta R$ 400 num único fim de semana, ela basicamente trabalhou a semana inteira, 40 horas, só para pagar por esses 2 dias de folga. A diversão acaba rapidinho, mas as horas de trabalho, essas não voltam. E esse gráfico aqui deixa bem claro o custo de oportunidade. Olha só o tamanho da barra da diversão de fim de semana em comparação com a barrinha minúscula dos investimentos. Fica óbvio, né? A diversão de hoje, quando exagerada, está literalmente comendo o futuro. Vamos para a seção 5, a âncora financeira definitiva. Aqui a gente vai falar daquele que, para muitos, é o maior e mais comum erro financeiro da vida: comprar um carro zero. O que começa como um sonho de liberdade, muitas vezes vira um pesadelo que, literalmente, afunda as finanças. E o ponto central é esse aqui, ó, a depreciação. Um carro novo perde cerca de 60% do seu valor nos primeiros 4 anos. 60%. É como pegar mais da metade do dinheiro pago e jogar fora. É a definição de um passivo perfeito. Desvaloriza numa velocidade absurda enquanto se paga juros por ele.
E o problema não para por aí. Um carro nunca é uma compra única. É uma verdadeira cascata de custos. Além dos juros do financiamento e da depreciação que a gente já falou, tem seguro, impostos, combustível, manutenção, a lista é longa. São todos passivos que vão sugando o dinheiro do bolso todo santo mês. Ok, então qual é a alternativa inteligente? Em vez de se amarrar a um financiamento que pode fazer o carro custar quase o dobro, o caminho é outro: poupar para comprar um carro usado. Com o dinheiro na mão, dá para pagar à vista, negociar um belo desconto e, o principal, fugir daquela desvalorização gigantesca dos primeiros anos. É ter controle. E com isso, chegamos à nossa última sessão, escolhendo o futuro. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha de mentalidade. A gente vai pelo caminho da ilusão, das apostas, ou pelo caminho da disciplina, dos investimentos. E é crucial entender a diferença aqui. Apostas, seja loteria, jogo, o que for, são baseadas na esperança, na emoção de um atalho. Estatisticamente, é um jogo perdido. Já os investimentos são o oposto. São baseados em estratégia, em razão, em paciência. Não é sobre o ficar rico amanhã, mas sim sobre construir riqueza de verdade, com consistência. E para fechar toda essa nossa conversa, fica uma pergunta que, na verdade, resume tudo. Na próxima vez que uma compra aparecer na frente, a pergunta é só uma: isso é um ativo ou um passivo? Vai colocar dinheiro no bolso no futuro ou vai tirar? A resposta pode ser a diferença entre continuar preso e encontrar o caminho da liberdade financeira.